Shalom, meus irmãos, mais uma vez com vocês, trazendo para vocês, naquela nova playlist, na lista de reprodução, o episódio que fala sobre a série de nomes bíblicos. E hoje, para vocês, trazendo dois nomes importantíssimos apresentados nas páginas da Brit Hadashah, ou do que é conhecido como o Novo Testamento. Eu quero trazer para vocês o significado dos nomes de Pedro e João, o círculo íntimo dos discípulos de Yeshua, ou de Jesus. Então, como sempre, nós vamos para o texto em hebraico. Só que desta vez eu vou trazer um texto em hebraico das páginas da Brit Hadashah, ou do chamado Novo Testamento. Vait Hale Yeshua Aliyad Yam Hagalil. Então, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. Vayar Shnei Achim. Então ele viu dois irmãos, Shimon, Simeão, Hanicá, Petrus, aquele que é chamado Petrus. Ve Andrai Achiv, e André, o seu irmão. Então, o texto de hoje fala de uma passagem de Mateus, capítulo 4, versículo 18, a fonte que eu utilizei para o texto hebraico, que está logo aqui embaixo, que você pode consultar. Vait aler Yeshua aliyad yam ha-galil. Então, Jesus caminhava junto ao mar da Galileia. Vayar shnei achim Shimon anikra Petrus ve Andrai achiv. Então, ele viu dois irmãos, o Shimon, o Simeão, Hanicá, Petrus, que foi chamado de Petrus, e André, o seu irmão. O que é interessante, porque eu coloquei em evidência aqui o nome Shimon. Shimon é Simeão, ou Simão, como aparece sendo citado nas páginas do Novo Testamento em língua portuguesa. Mas o nome é Shimon, e é interessante a gente voltar para uma página da Bíblia, do Tanar, que é a passagem que trata do nascimento de Simeão, quando Leia vem e dá à luz a esta criança. Que diz o texto em hebraico, Vata'od vatelet ben. Então ela concebeu novamente uma outra vez e deu à luz e pariu, ou gerou e deu à luz um filho. Vatomer, e ela estava dizendo, que chamar a Adonai, o Senhor, porque o Senhor me ouviu, ele me escutou, ele me atendeu, ele foi solícito em ouvir-me. Que Shanu Anohi, porque eu era desprezada, eu era deixada de lado. Vaitem ligame etzé, então ele disse, esta criança que nasceu, que foi dada à luz, Vait ligam etzé, este ele deu para mim, foi ele quem me deu, ele que me presenteou, o Senhor me ouviu. Vatikra Shemo, então por conta disso ele o chamou, o seu nome, Shimon, ou Simeão. Então aqui está uma explicação do porquê do nome Simeão nas páginas do Tanar, em Gênesis 29, versículo 33. Isso está, eu peguei como referência dessa passagem o código de Leningrado, ok? Então, que chamar Adonai. Chamar é o verbo ouvir. Ouvir no passado, escutar, no sentido de atender, de acolher, ok? Então, nesse sentido que Deus ouviu, Deus atendeu, Deus deu atenção à prece de Léa, quando se sentia desprezada, deixada de lado pelo marido, e concedeu-lhe a graça de ter gerado mais um filho, e por conta de Deus tê-la ouvido, ela chamou o seu nome Shimon, ou Simeão, ok? Vamos em frente. Agora, uma passagem de Mateus capítulo 4, versículo 21, em hebraico, é claro. Vayavô Misham, e atravessou dali, ou cruzou dali, ou saiu dali. É claro que nós ainda estamos conectados com aquela passagem de Mateus 4, versículo 18, que é a passagem anterior. Vayavô Misham, então saiu dali, cruzou, atravessou dali. Vayar Shnei Achim Acharim. Então ele viu dois outros irmãos. Yaakov ben Zivdi e veio Yohanan Achiv. Então ele viu dois outros irmãos, a Jacó, tá? Ou como é traduzido em
em português, nas Bíblias do Novo Testamento, em português como Tiago, mas é Yaakov ben Zivdi, ou seja, os filhos de Zebedeu. E entre os filhos de Zebedeu, que foram vistos e percebidos por Yeshua ou Jesus, estava Yohanan. Yohanan, o filho ben Zivdi, o filho de Zebedeu. Então é importante que a gente tenha sempre em mente que os nomes em hebraico eles têm uma raiz, um shoresh, uma base de onde eles nascem. Então vamos lá. O nome Yohanan, eu coloquei em destaque a letra Nun, que pode ser escrita no meio ou no início, e a letra Nun Sofit, Otiot Sofiot, as letras dos finais. Então o Nun é uma dessas letras. Então ele pode ser tanto escrito, só que quando ele é escrito no início e no meio, ele tem essa forma. E quando ele está no final de uma palavra, ele possui esta forma, como aparece Yohanan, conforme está aqui, uma letra final. É de onde também vem a palavra Ren. Ren, vocês vão já recordar, porque em Gênesis 6:8 diz Venoach matzah ren be'enei Adonai. Então Noé, ou Noach, encontrou graça, favor, mecer aos olhos do Senhor, aos olhos de Deus. Mas também a palavra, o nome Yohanan está relacionado à palavra Hanan. Olha só, Hanan, conforme está aqui, só que muda a vocalização da vogal. Então ele diz, Vayomar hayeladim asher Hanan Elohim et avidecha. Essa passagem de Gênesis 33, versículo 5, é narrada quando o Jacó está retornando e Esaú ou Esav lhe pergunta quem são essas crianças, essas pessoas que estão contigo. Então ele diz, estas crianças são os filhos que Deus graciosamente concedeu ao teu servo. E disse, são os filhos que Deus agraciou ao teu servo. Então a palavra Yohanan tem a ver com graça, agraciar, conceder, mecer, favor, ok? Então vamos mais à frente. Vamos abrir um pouco o leque do nome Yohanan. Yohanan é formado pela palavra Yud Vav, e eu separei bem aqui, dividi bem aqui e botei Hanan. Essa Yud Vav, ele é uma abreviação, é uma contração do nome, do tetragrama, do nome divino, que é o Yud, do Re, do Vav e do Re. Esse é o tetragrama. Então a forma abreviada dele é o Yud mais a letra Vav. É a abreviação do nome divino, que é traduzido em português, é apresentado na Bíblia em português, normalmente com a palavra Senhor, em letras maiúsculas, ok? E a palavra Hanan, que é ele agraciou, ele concedeu graça. É de onde também vem a palavra que é aplicado a Deus, que ele é chamado de Hanun, gracioso, cheio de graça, ok? Ou misericordioso também é traduzida essa expressão. Então vamos lá. O nome Shimon quer dizer simplesmente ele, o Senhor, ouviu, ou simplesmente ser ouvido. O nome Yohanan significa o Senhor agraciou, ele concedeu misericórdia. Então esse é o significado dos nomes dos dois discípulos de Jesus. Shimon, ser ouvido, ou o Senhor ouviu, ou ele ouviu, e Yohanan, que é João, o Senhor agraciou, ele concedeu misericórdia. Então, meus irmãos, aproveita e nos siga no Instagram em @ulpansemfronteiras. Fale conosco pelo WhatsApp no 93 984 13 97 30. E se você quiser abençoar esse canal, fazer com que ele possa investir mais em recursos para dinamizar, para tornar mais atrativo esse canal, para abençoar vidas ao redor do mundo, basta você fazer sua contribuição no QR Code que aparece bem aqui, que você pode abrir no seu aplicativo bancário e com sua câmera mirar em cima e fazer sua contribuição. Quando você clicar e fizer isso, vai aparecer totalmente com um valor em aberto que você pode preencher de acordo com as suas possibilidades e o desejo do seu coração. Se de fato assim for sua vontade também, ninguém é constrangido e nem obrigado a fazer isso. Você fazendo, você estará contribuindo para que esse canal se mantenha com melhor qualidade de apresentação e assim abençoe mais pessoas, como também tem abençoado a sua vida.
E lembrando para você que o próximo episódio da série Nomes Bíblicos é o nome Noé, o descanso com Deus, no dia 26 de nove de 2020, se assim o Senhor nos permitir. Então, como eu sempre digo, Shalom, Shalom.